Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, eu tinha que fazer uma composição aí para o peitoral, né, da minha cliente. Vocês estão vendo aí que eu tenho a foto embaixo rebaixada, clarinha, a área onde teria que encaixar esse chest piece com 2 peônias e um lampião no meio. Então eu comecei a estudar primeiro a composição com um recorte de algumas fotos ali, para eu achar um equilíbrio entre, né, esses elementos, uma composição aí, idealmente com 2 peônias de cada lado. E aí a gente estava na dúvida se fazia o lampião inclinado, se fazia o lampião reto. Tinha também essa ideia de colocar essa trilua no fundo que a gente acabou descartando, mas eu acabei fazendo 2 versões, né? Você vai ver que esse é o primeiro esboço aí para apresentar, né, o primeiro estudo de composição com umas flores ainda mais baseadas na foto real e tal, menos estilizadas, e uma composição um pouco mais aberta, que desse mais respiro para a pele. E primeiro eu fiz esse arranjo ali também com aquelas folhas, né, aquelas pontas e tal para fora, e foi essa versão que eu dei a primeira ali finalizada para apresentar, né? E é legal mostrar aqui, né? Eu gosto de mostrar também no timelapse quando tem essa variedade de versões, justamente para verem, né, toda a evolução da linha de raciocínio desde a primeira versão, que depois vai ser, né, alterada futuramente ali, até o resultado final, né, até a arte que foi realmente aprovada e foi para a pele, né, foi tatuada. Então aí eu estou usando uma ferramenta de simetria para agilizar, né, tanto para o lampião quanto para as flores. E depois a ideia era fazer, né, flores diferentes em cada lado, para ter uma organicidade, para não ser realmente um espelho da outra. Mas primeiro, para apresentar a proposta, eu fiz bem espelhado, né, já para ter uma ideia do equilíbrio, da disposição e tudo mais. E nesse momento aí eu tô estudando, né, o formato do lampião, né, a geometrização dele e o volume, como que ele vai se apresentar, e também os ornamentos, né, com base em alguns desses mais de época. A ideia era fazer uma coisa bem meio vintage, bem tradicional ali mesmo. E eu tentei deixar mais simples essa parte, não só porque tinha uns detalhes bem delicadinhos e não daria para encher tanto de ornamento, mas a gente queria que ele fosse gerasse contraste, né? Fosse algo que vai intercalar entre as 2 flores, que vão ser muito detalhadas, né? E também até pelas cores delas, que, né, vão ser todas bem trabalhadas. Então a ideia é que ele fosse ter uma cor mais neutra de alguma forma. E agora eu tô... e na verdade todo esse projeto até agora, você vê que eu tô esboçando com uma ferramenta que é tipo um lápis. Na verdade é uma ferramenta de carvão ali, que parece um lápis. No Sketchbook Pro, né, ela simula uma ponta que não é uma ponta precisa, por exemplo, como se fosse de uma caneta para arte final. E eu prefiro usar essas ferramentas, seja de lápis, seja de carvão, seja do que for, assim, mais ferramentas de esboço, porque me permite fazer uma linha um pouquinho mais solta, um pouco, né, mais texturizada, que não gera a necessidade de uma precisão completa e permite que você estude, esboce mais fácil e, se precisar, né, vai passando a limpo. E agora você vê que eu dei uma apagada, né, porque eu já estou entrando no segundo estudo, na segunda versão, que a minha cliente pediu justamente para trocar a maneira de abordar, né, as flores ali, botar flores mais conforme as referências que eu posicionei ali em cima no meu artboard, né, que são peônias mais abertas e estilizadas mesmo, com um desenho próprio, com uma movimentação e tal. E é o que a gente estava buscando, né, achar uma personalidade legal, ainda que se baseando na estrutura e na anatomia da flor, né, de base. Você vê que eu estou usando uma outra foto ali de base. A ideia era que ela tivesse as pétalas mais esticadonas,
né, e preenchesse mais essa área ali do colo, né, essa área do chest piece, do que a versão anterior estava preenchendo. Apesar da versão anterior estar com um equilíbrio bem bacana e um design bem interessante, ela não cobria toda a área de pele. A ideia era ser um fichamento bem blocado mesmo, bem uma placa, né, de desenhos. Então essas novas referências acabaram servindo aí para esse propósito. E agora sim eu vou esboçar e finalizar uma por uma cada uma das flores, porque já que eu estou fazendo agora a composição final, né, e aí você vai perceber que cada flor vai ter um design único, cada flor vai ter, né, um desenho orgânico próprio e não nenhuma delas, né, espelhada e tal. E isso para garantir que cada uma seja particular, individual e seja mais convincente, né, com a natureza, ainda que seja muito mais fácil, né, de espelhar, duplicar e tudo mais. A ideia aqui era que elas fossem realmente individuais. Então eu finalizando uma de um lado aqui, né, eu já vou fazendo a parte das folhas, que é para terminar de fechar essa área de pele. Você vê que eu disponho as folhas justamente planejado ali para ocupar o resto do espaço que tinha ali perto do pescoço, sobre a clavícula, e para gerar uma composição um pouco mais dinâmica, contornando ali ao redor do formato dos seios, por exemplo, né? E aí isso auxilia aí a distribuir e equilibrar, né, o uso do espaço, com as folhas meio que servindo de moldura de uma certa forma, já que na hora de colorir e tudo mais elas vão ser mais escuras, mais rebaixadas, né? Enfim, né? E agora sim, do outro lado, como eu falei, eu tô desenhando a outra flor totalmente do zero, com base numa outra foto que eu coloquei ali, para não ter nenhum risco de sair muito parecido. Elas seguem a mesma pegada, né? E aí é um desafio bacana de entender o funcionamento anatômico de cada uma dessa flor, né? Como é que as pétalas se abrem umas, né, após as outras, deixando esse miolo mais fechadinho. Então, como é que é o formato desse miolo arredondado, com as pétalas mais fechadas, e como é que é o formato das pétalas abertas, né, das pétalas já mais esticadas. E elas têm sempre uns vincos, umas linhas, né, centrais ali, e elas acabam se agrupando em 2 ou 3 pontas cada uma. Então a ideia foi explorar, né, esses artifícios aí, essa estética de uma maneira estilizada. E aí, por último, eu estou colocando os tentáculos, que também são bem presentes ali nas peões, né? Uns tentáculozinhos que saem de dentro, né? Saem da direção do miolo também, e passando por cima, dispondo eles de uma maneira que fique equilibrado e que gere, né, um elemento a mais ali, que vai estar na hora de colorir, vai fazer uma diferença legal no acabamento, né, complementar a todas as outras cores ali do projeto. Então, dando os últimos toques finais, acertando algumas bordas, alguns detalhes, alguns cortes ali, para ficar mais equilibrado, para achar, né, a solução perfeita. E você vê o tempo que eu gastei, né, você pode imaginar o tempo que foi realmente para fazer todo esse estudo, né, o quanto eu me dediquei, idas e vindas, fazer, refazer, desfazer, até achar a melhor solução, a que mais se integra, né, na anatomia e que atende, né, o que foi pedido também. E fala comigo, né, e que fala com a minha linguagem autoral. Essa foi uma peça muito legal de portfólio, que tem uma repercussão bastante grande até hoje. Eu tive bastante liberdade de criar, de propor essas soluções, né, trocando ideia também com a minha cliente, que é alguém que já tratou comigo há muito tempo e tem bastante referência de neotradicional e tudo mais. E inclusive as mesmas que eu, tenho os mesmos gostos estéticos que eu. Então é muito bom trabalhar com essa liberdade, e isso facilita bastante, né, na hora de alcançar um resultado aí que vai ser não só, né, um projetão assim de fechamento, mas uma peça de portfólio realmente feita 100% dentro da minha linguagem ali. Então, últimos ajustes de apagar, refazer, desfazer, estudar ali mais nos detalhezinhos para finalmente começar a parte de finalização, né? Então agora eu começo a sombrear já com uma ferramenta, né, de um pincel sintético ou um pincel de óleo que deixa um esfumaçado bem uniforme. E aí eu começo pela parte do lampião, que vai ser, né, a princípio ia ser um metálico assim. Eu primeiro fiz a base de sombra considerando que ele ia ser dourado. Então, mas no final das contas, a versão final ele acabou ficando preto.
Então eu vou trabalhar com ele dourado durante um bom tempo, mas a gente acabou optando por fazer ele tipo cinza escuro, preto, né? Enfim, na hora de sombrear as flores, eu faço as pétalas bem mais escuras, porque como eu falei, o verde ia ser bem apagado, bem rebaixado, só um verde meio esmeralda, né? Bem escurão assim e tal. E a parte externa das pétalas eu faço, né, já um pouco mais escuro para dar uma diferenciação entre miolo e parte externa, que é bem característica ali na peônia e que vai ser fácil de explicar, né, de fazer um desenho que fique autoexplicativo com tantos elementos ali embolados. Então é importante ter essa diferenciação de parte do miolo para a parte, né, de fora, a parte externa para a parte interna das pétalas, para não embolar tudo, para ficar claro onde é dentro, onde é fora e para qual lado cada uma está indo. E aí você vê que eu chapei com uma cor rosa toda essa área para delimitar onde ia ter, né, a pintura, e aí eu posso travar a transparência, a opacidade dessa área e vir fazendo os degradês, que é o que eu estou fazendo aqui, né, as sombrinhas, né, na verdade aqui as luzes no caso, né, com um branco mesmo, porque a ideia é simular um degradê do rosa para o tom de pele, do rosa, né, mais chicletinho que eu estou usando de estudo para o tom de pele. E agora eu estou aplicando a mesma estratégia, né, chapando de cor as outras áreas, né, o verde e a parte externa das pétalas ali com um vinho, que também não chegaram a ser as cores finais que a gente usou, nem esse verde puxado para o musgo, nem esse vinho. Você vê que aí eu já estou estudando variações de tons, né? Estudando, já puxei um pouco mais para um rosa meio magenta e tudo mais. E a gente terminou esse projeto, inclusive, fazendo variações direto no Photoshop, né? Então, nem no final desse desenho aí, a gente chega na versão final. Isso porque mesmo terminado a gente, né, acabou achando que precisava estudar mais as paletas e tal, então ficou um pouco mais fácil como eu já tinha isso definido e alterando no Photoshop. Mas agora eu tô terminando de trabalhar com essa luz, que eu coloquei essa luz meio verde turquesa no fundo, porque a ideia da cliente era fazer como se tivessem vagalumes dentro da luminária, sendo a chave, o ponto de luz ali. Então olha como eu jogo esse mesmo tom da luz dele, né, verde água, esse tom turquesa ali meio alienígena, que dá também um aspecto de uma luz noturna, né, uma luz mais fria, mais azulada e não uma luz quente como se espera normalmente, né, de um fogo vindo ali de dentro. Então era uma subversão desse conceito ali, dando uma luminosidade mais psicodélica também, que tem sempre, né, uma característica presente ali no meu trabalho. E por último, uma sombrinha no fundo para integrar, fechar melhor essa placa e também destacar um pouco mais ela e dar uma profundidade, né? E aí eu estou estudando também as cores e as luzes incidindo na luminária, né, essas partes ali interna, externa e tal. E por último você vai ver que eu vou fazer uma textura. Joguei um outline branco ali para separar as linhas e não embolar muito, e agora eu tô fazendo uma textura desses círculos ali, como se fosse, né, uma pegada do sol estrelado do Van Gogh. A gente queria brincar com esse expressionismo aí, então como se fossem aqueles círculos de luz, das estrelas e da lua no Noite Estrelada do Van Gogh. Mais uns ajustes de cor, tentando achar, né, uma tonalidade da parte ali dos roxos, das pétalas e tal, já ficando um pouco mais próximo do que seria a versão final ali do projeto, ali do desenho. Então, como eu disse, várias indas e vindas. E por último, vários pontinhos brancos para finalmente, né, dar o acabamento, aquela luminosidade, aquele charme legal que fica no final. E, bom, o resultado final do desenho é esse aí que vocês estão vendo. Eu espero que você tenha curtido, tá? Esse foi mais um Desenha e Fala. Se você gostou, se inscreve no canal, assina, né, marca no sininho para receber todas as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.